Infinita parte da realidade que nos afeta e que nos move não é perceptível aos olhos. Nós constantemente vivemos de uma maneira que nós não conseguimos observar com profundidade. Por exemplo, por que eu estou com essas duas penas aqui? Porque eu sou movido por uma profecia. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou lá da fronteira com o Uruguai, e eu venho desse contexto do campo e da cidade. Eu sempre tive na fronteira entre os países e sempre vivi na fronteira entre aquilo que é muito do campo e aquilo que é muito da cidade. E vivendo na fronteira, eu observei que essas fronteiras elas são realmente linhas imaginárias. Lá onde eu fui criado, desde pequeno, é chamado de Fronteira da Paz, Santana do Livramento, porque não tem algo físico que separa o Brasil do Uruguai. Tem marcos, né? Marcos de concreto que diz, olha, desse lado é Uruguai, desse lado é Brasil. Claro que eventualmente tu vai num lugar e realmente desse lado da rua estão falando espanhol e desse lado da rua estão falando português. Mas quando tu cresce nesse contexto, tu te dá conta que na fronteira tudo se mistura. Então, nós somos essa mistura de ideias e de influência, e quando eu digo que eu sou movido por uma profecia, eu quero dizer que todos nós somos movidos por algum tipo de mitologia. Só que a gente tende a imaginar que aquilo que é dos outros é uma mitologia e a nossa é uma realidade. Então, por exemplo, eu estou com essas penas aqui não só para estar no meu estado de presença e lembrar de falar em respeito a todos vocês, falar com o meu coração, com o meu espírito, também me recordando dessa profecia, que é a profecia da águia e do condor. A profecia da águia e do condor foi uma profecia que foi estabelecida quando, há muito tempo atrás, o povo da Europa chegou aqui nesse continente, né, com essa narrativa de descoberta para eles, mas já havia uma consolidação e uma unidade desses povos. Então, o povo do Condor, dos Andes, se unindo com o povo do Norte, o povo da Águia. E essa profecia diz que quando a Águia e o Condor voassem em união no céu, haveria paz e harmonia. Isso é uma história, é uma narrativa, e todos nós precisamos de uma história, de uma narrativa para viver. O ser humano está sempre precisando de uma história. No entanto, nós vivemos num contexto onde essas histórias não estão muito sobre o nosso controle e às vezes a gente não tem a presença para poder ter uma visão crítica com relação às histórias que nos movem. Quando a gente diz a águia e o condor, é um símbolo de animais do norte e do sul, mas também quer dizer o coração e a mente. Também quer dizer o masculino e o feminino. O aspecto da natureza que é o pai e a mãe. Então, trazendo hoje para nosso evento, nós estamos num evento de tecnologia. Dentro dessa perspectiva, a gente poderia dizer também que é a tecnologia e o ancestral. Nós precisamos estar integrados para poder realmente viver de uma maneira mais saudável. E quando a gente fala em saudável, a gente vive num contexto que a gente pode observar assim, como eu dizia no início da nossa conversa, que a gente está conectado, ao mesmo tempo que a gente está num contexto aqui limpo, com várias pessoas, tem gente que está passando aqui embaixo uma situação muito complicada e que a gente não está vivendo esse recorte da realidade. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente acaba entrando muito numa narrativa do mercado, digamos, como aparelhos. A gente pensa, em essência, tecnologia enquanto máquinas. E é muito curioso porque se a gente observar como é feita a nossa educação, a gente pensa a evolução do ser humano relacionada a máquinas. Então, se tu for olhar lá na escola como é que é, bom, no princípio era tudo muito bruto, muito selvagem, e existiam umas criaturas ali que daqui a pouco pegou uma pedra, jogou, viu que acontecia algo, e depois aquela criatura conseguiu dominar o fogo, e depois que dominou o fogo, bom, então ele conseguiu dominar, e até que chegamos ao máximo que é hoje de sofisticação da tecnologia. E nesse ponto, quando chegamos dentro dessa história de um recorte muito raso da realidade humana, eu gostaria de fazer uma provocação para vocês que é a seguinte: durante aí 2, 3 segundos, pensem na mente de vocês qual é a tecnologia mais avançada que já foi desenvolvida pelo ser humano.
Observem que imagem vem na mente de vocês. É muito provável que venha uma máquina. Bom, um supercomputador quântico, uma inteligência artificial que gera tudo. Mas a tecnologia mais avançada desenvolvida pelos seres humanos é a linguagem. Através da linguagem, nós aprendemos e possibilitamos nos relacionar com o mundo de uma maneira que ampliou a nossa relação com o tempo. Porque através da linguagem eu posso comunicar um universo totalmente subjetivo que seria invisível para a maioria das pessoas que convivem comigo. E mais do que isso, eu posso, de alguma maneira, fazer com que essa perspectiva sobreviva ao tempo cronológico que deteriora o meu organismo. Então, ao longo do tempo, essa tecnologia da linguagem nos permitiu viver através dos outros. As ideias com as quais me inspiram, que fazem com que eu me mova, elas podem ser transmitidas para a minha família, para os meus amigos e hoje, cada vez para mais pessoas. Mas por que isso é muito relevante quando nós falamos de tecnologia? Porque nós vivemos, de alguma maneira, o mito das máquinas. A busca humana, nos últimos tempos, não vou quantificar um tempo, mas tem sido a busca, se a gente examinar, a busca pela máquina perfeita. Qual será a máquina que vai solucionar todos os problemas da humanidade, que vai fazer com que a gente possa desenvolver economicamente, que a gente possa curar o nosso corpo, Essa tem sido a busca, e talvez até autores diziam assim que essa busca pela máquina perfeita se materializava, por exemplo, na ideia de OVNIs, de que existe uma civilização que é tão avançada tecnologicamente que tudo são narrativas que a gente desenvolve para se relacionar com o mundo. Mas, se a tecnologia mais avançada que nós temos é a linguagem, nós temos que entender que a linguagem que nós desenvolvemos afeta diretamente as tecnologias que nós desenvolvemos. Mas o que de fato são as tecnologias? As tecnologias são as extensões e a amplificação das capacidades humanas. Desenvolvemos tecnologias para amplificar aquilo que nós somos no mundo físico. Se eu tirar o microfone, nesse momento, a maioria de nós que estamos aqui não vão ouvir a minha voz. Mas eu utilizo uma tecnologia que amplifica o volume da minha voz e dessa maneira eu posso me relacionar com mais pessoas dentro desse evento. Agora, percebe que tudo está centrado sobre aquilo que a gente é? Portanto, se nós só desenvolvemos a tecnologia e não trabalhamos aquilo que nós somos, ou seja, a nossa natureza humana, reconhecendo as nossas capacidades, nós também amplificaremos, como nós temos feito com mais frequência e mais intensidade, nós amplificaremos as doenças humanas. Por isso também há grande contaminação. Por quê? Na mesma medida que nós vamos amplificar as virtudes humanas que podem trazer saúde, cuidado, afeto, nós também vamos amplificar e intensificar a violência, vamos intensificar a poluição. Portanto, essa ótica ela é fundamental no que eu venho trazendo com essa mensagem de um futurismo raiz. O que é um futurismo raiz? Muito embora a gente possa fazer uma brincadeira de que exista um futurismo raiz em antagonia a um futurismo Nutella, não é disso que se trata, mas o que eu quero dizer com futurismo raiz é que é necessário que a nossa visão de futuro esteja enraizada em aspectos muito concretos e orgânicos da nossa vida. Porque, do contrário, são castelos no céu, como a gente diz, não é? Se a nossa visão de futuro, e quando a gente fala muito em futurismo, e aqui nesse evento nós estamos debatendo, imaginando e visualizando muitas perspectivas futuras, se não houver raiz, vai acontecer o que acontece quando eu que venho do Rio Grande do Sul, quando vem uma grande enchente, leva a gente embora. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico que está sendo feito, se ele não tiver enraizado em estruturas muito firmes,
ele será levado. Como agora a gente teve esse episódio aí, que com um erro de programação numa empresa, acabou. Estamos construindo castelos na nuvem. E toda a nossa estrutura que vai sendo na nuvem, ela pode realmente... Eu, por exemplo, para chegar aqui, precisei vir pela nuvem física, pelo avião, cheguei aqui. Para mim passar dados, ótimo, melhor que eu possa passar pela nuvem, quanto mais rápido, melhor. Mas isso não é tudo. Nós precisamos estar enraizados e desenvolver tecnologias que não são apenas tecnologias digitais. Precisamos desenvolver tecnologias humanas. Vocês sabem, a gente tende a pensar, dentro dessa narrativa que eu apresentei no início, de que o ser humano ele veio evoluindo desde o ponto de vista tecnológico. Porque essa é uma verdade se olharmos desde o ponto de vista das máquinas. Realmente as máquinas têm evoluído ao longo do tempo, mas não a tecnologia. Vocês vejam que existem povos, né, existem povos nos Andes, por exemplo, que eles contam, e hoje traduzindo para a nossa linguagem, eles manejam a bioquímica do corpo deles através da consciência. A gente vê casos também de monges que manejam seu campo de energia, a temperatura do corpo e diversas outras formas de manipulação do sistema orgânico. Isso é uma tecnologia muito avançada que às vezes hoje se precisa criar uma máquina complexíssima para fazer o que uma pessoa talvez pudesse aprender de outra maneira e viver de outra maneira. Portanto, tecnologia é algo muito mais profundo dentro da história humana. Vocês sabem que tem um autor que eu gosto muito, o Lewis Mumford, e ele escreveu um livro fantástico que eu recomendo assim, a qualquer artista ler. É um livro dos anos 50 que se chama Arte e Técnica. E nesse livro ele faz uma analogia ao seguinte, né? Que ele defende que ele estava naquele contexto assim da industrialização, grandes fábricas, né? Todo aquele contexto ali dos anos 50. Ele dizia assim, o ser humano caminha para deixar de ser o Homo sapiens para se tornar o Homo faber. E é uma analogia que ele faz que é basicamente a gente se analisar o ser humano como o fabricador. O ser humano ele já não é o fabricador do saber nessa perspectiva dos sapiens. Aquele que atribui significado, que atribui signo, símbolo. Ele é o que faz. E assim também acabou se consolidando essa perspectiva de que nós somos aquilo que nós fazemos e nós precisamos fazer algo importante, por isso, se não fizermos algo importante, não somos nada. Não é? No entanto, na medida que essa tecnologia avança cada vez mais, nós se damos conta que se nós não somos, não importa o que nós fazemos, porque uma máquina pode fazer para a gente. Então, eu acredito que é o seguinte, há muita confusão entre a arte e a técnica. Um computador gerar uma imagem, por mais avançada e complexa que seja, o que essa máquina está fazendo? Está amplificando a nossa capacidade técnica. Não vou entrar aqui, não é o tema do momento, se inclusive essa técnica foi roubada de um artista humano e foi compilada para reproduzir. Mas é ótimo, é uma tecnologia muito útil, que nos permite não fazer um monte de trabalho desgastante. Mas ainda assim, não é arte. Porque arte é atribuir significado, signo, símbolo. É tarefa de seres humanos. A reprodução da técnica não é gerar arte. E eu digo mais, arte para mim é um relacionamento com a realidade. Na minha perspectiva, eu não vejo o artista como alguém que faz apenas música, pinta, escreve. Artista é qualquer pessoa em qualquer atividade que tem uma relação de profundo significado com a vida. Inclusive, eu sempre digo assim, nas mãos de um artista, uma gota que cai da ponta do dedo é arte, porque ele atribui significado e sentido àquela experiência. Sentido, sentir, afetos, coisas que nos afetam, coisas que se relacionam conosco. E este é o grande poder do artista. O artista é a figura criativa, criadora aqui nesse mundo. É por onde as coisas se manifestam. Vocês vejam que no início eu dizia que grande e talvez a maior totalidade, não, talvez não, com certeza, grande infinito é invisível. Eu até faço uma provocação que é o seguinte, eu estou aqui na minha mão
com dois itens extremamente raros, não só aqui no planeta Terra, no universo inteiro observável. Aliás, eu não conheço nenhum planeta em todo o universo observável que foram identificados animais com penas. E assim, as narrativas se sobrepõem e muitas pessoas ficam sonhando em viver de outro planeta, ir para outro planeta, onde a gente olha lá e diz, olha, se eu for aqui no deserto do Atacama, me parece bastante semelhante. Talvez a gente possa propor que seja desenvolvido... Essas pessoas vão morar lá, vão fazer essas coisas lá, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A gente se esquece do poder e do valor que nós somos. Mas não só nós, enquanto eu, ser humano. Nós, que eu digo, todos os elementos que compõem a nossa realidade e com os quais nós nos relacionamos. Recentemente eu via que estavam desenvolvendo uma inteligência artificial para se comunicar com os animais. Agora nós podemos, através da inteligência artificial, interpretar quantidade de dados suficientes que possa nos dizer com o que os animais estão falando, o que eles querem dizer. Experimente viver com os animais e tu também terá essa capacidade. É ótimo construir tecnologia, é ótimo desenvolver, e tudo isso é muito bom e melhorou muitos aspectos da vida. Mas isso não é tudo. Em uma narrativa que vivemos no mundo do consumo, nós não podemos apenas só consumir, gerar para consumir, gerar para consumir. Quando falamos em ativos digitais, né, construções nas nuvens, tudo bem. Mas mesmo essas construções nas nuvens estão consumindo materiais da nossa realidade física. Inclusive a gente fala em arte digital e tem um termo, um artista assim que me inspirou muito a entrar na arte digital, que é o Android Jones, um americano, e ele apresentava a arte dele não como arte digital, ele dizia assim, eu sou um artista eletromineralista, porque no final das contas é eletricidade e minerais. Para nós ter todos esses equipamentos, nós precisamos de energia, precisamos de minerais, de muitos átomos da nossa realidade humana, da nossa realidade do nosso planeta, né? Nós precisamos reorganizar esses átomos e alocar. Mas se nós temos uma sociedade de consumo, nós precisamos urgentemente e cada vez mais desenvolver uma cultura regenerativa, porque do contrário nós estamos com essa ideia de que somos talvez borboletas, né, no estado de larva, onde estamos consumimos a terra, consumimos ideias, consumimos inovação para nos transformar em algo que chegará um dia. Mas nós precisamos garantir que essa transformação possa acontecer. Nós precisamos garantir que hajam esses recursos. Uma vez um homem de medicina, né, um xamã, falava o seguinte, eu escutei ele e aquilo me tocou muito. Ele diz assim, o homem branco fala do mundo, nós falamos com o mundo. E essa é uma perspectiva totalmente diferente. Nós nos relacionarmos com a realidade como parte e ativa. Se eu preciso que chova, eu tenho que rezar, eu tenho que me comunicar com as nuvens. Eu preciso entender as nuvens. Quando não vier a chuva, eu tenho que entender por que não vem essa chuva. Eu preciso entender por que aquela ave está voando para esse lado se elas nunca voam, porque isso está afetando a minha realidade. Mas se nós estamos todo o tempo distraídos em uma tela, nós não sabemos o que está acontecendo na nossa realidade. Nós sabemos um recorte específico coordenado por, na prática, pessoas que dominam ou empresas, né, que também são corporações, são formadas por pessoas que dominam e fazem um recorte da realidade no qual nós ficamos presos. Portanto, desenvolver uma cultura regenerativa é compreender que nós temos uma responsabilidade com a nossa vida. E aí que entra o poder do artista. Porque o artista é a pessoa, o ser humano, que pode fazer a ponte entre aquilo que jamais foi visto e a realidade onde todos compartilham. Essa possibilidade de fazer esse caminho é o que a gente fala que é a arte visionária. A arte visionária é essa capacidade da gente se deslocar da linha do tempo e poder ver realidades que não são puramente subjetivas,
Elas são bastante objetivas porque muitas pessoas têm acesso a essas realidades através de estados alterados de consciência, e quando retornam e compartilham suas experiências, se vêem muitas conexões. Portanto, é fundamental nós tornarmos conscientes da nossa responsabilidade criadora, porque nós não podemos nos abdicar dessa nossa natureza. Somos replicadores e somos coletores por essência. Estamos todo o tempo coletando. No entanto, substituímos algumas coisas por outras. Em algum momento, coletar frutas em uma árvore, coletar recursos, né, para o nosso bem viver, produzir arte. Existe um povo que, falando sobre tecnologia, né, sobre essa perspectiva, que a perspectiva ancestral sobre tecnologia de que aquilo que a gente produz é aquilo que a gente é. Se tu quer conhecer uma pessoa, tu vai conhecer por como ela se veste, por de que maneira ela pinta o corpo, ou que tatuagens ela tem. Portanto, se nós queremos entender por que a nossa realidade está da maneira que está, nós temos que entender como essas pessoas estão, como nós somos, e fazer um esforço de nos conectar e de cada vez mais poder estabelecer conexões verdadeiras, quebrando essa perspectiva digital. Porque assim, nós somos muito bons imitadores. Nós imitamos, quando criança, nós imitamos os nossos pais para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender a comunicar. Depois passamos nas relações com os nossos amigos a imitar os nossos amigos, para sermos aceitos e tudo mais. Mas nós também imitamos as máquinas. Se não houver uma presença muito grande interior, nós vamos cada vez mais nos tornando pequenos robozinhos que andam por aí replicando o que a mensagem chegou. A gente vê por aí como é que é. Compartilhe com todos, olha o que está acontecendo. Vai lá, compartilha com todos, olha o que está acontecendo. E vai lá para o outro lado e compartilha. Faça isso. Ah, não, temos que fazer isso. E abdicamos do nosso senso crítico, que é, em essência, a nossa memória ancestral. Aquilo que nos permite analisar um dado e dizer, será que é isso mesmo? Será que isso está enraizado na realidade? Portanto, ter essa consciência sobre tecnologia é entender o nosso papel ativo frente a esta realidade. E dessa maneira também entender que todos nós somos artistas. E assim, sendo artistas, cada um de nós temos a responsabilidade de criar mais beleza e mais saúde e se permitir aprender uns com os outros, porque não existe uma visão da realidade, existem muitas. Nós aqui somos várias pessoas nessa sala, nenhum pode ter a mesma perspectiva do outro, nem fisicamente, porque ninguém pode ocupar o mesmo espaço, e nem interiormente, porque cada um tem as suas influências culturais, espirituais, sociais. Então, em essência, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui, para que nós possamos estabelecer um ponto de consciência ativa e visão crítica, para que não só a nossa atividade e as nossas relações sejam mais saudáveis, como o nosso planeta seja mais saudável, e também dessa maneira para que as tecnologias que se propagam também sejam. Né? Aqui tem muitas pessoas que são influentes, que são pessoas que tomam decisões, que são lideranças, então é muito importante a gente ter essa consciência. Eu quero agradecer a atenção de vocês nesse momento e abrir para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, para a gente estabelecer algum diálogo e de repente até acomodar algum outro tema dentro desse mesmo assunto aqui. Tem alguém que tem alguma questão que queira levantar? Uma pergunta? Tá ligado aquele ali? Esse aqui tá ligado? Ah, agora tá. Obrigado pela apresentação. Fiquei bem grato, fiquei bem surpreso pela palestra. Assim, eu não estava esperando esse conteúdo. Eu trabalho com redes comunitárias. A gente trabalha com tecnologia social, não só redes comunitárias, mas também com outras tecnologias sociais.
E vai muito de encontro com o que você falou agora. A pergunta é, as redes sociais trabalham para levar internet para comunidades, mas a gente tenta ter um olhar mais social e que integre mais com a cultura local, produção de conteúdos locais, tudo mais. Só que nós somos técnicos, não somos artistas, e eu acho que nos falta um pouco esse olhar mais lúdico, mais social no sentido artístico. Como a gente pode usar as tecnologias atuais, nesse contexto que eu estou dando, por exemplo, e tentar inserir também artistas, né? Um exemplo que a gente chegou agora numa comunidade que eu estou atuando, agora chegou um artista. A gente estava tentando há muito tempo fazer comunicação do projeto e não conseguiu. O artista chegou pintando a comunidade, fazendo algumas artes, isso já chamou muito mais atenção para o projeto, por exemplo. Então, assim, como fazer essa integração de uma maneira mais orgânica? Ótima questão, né? Assim, estabelecendo conexões, né? Porque cada um de nós temos valências e habilidades diferentes. Mas antes a Maria Luísa aqui estava comentando, né, a função do cientista e a função do empresário, do empreendedor, né? Então realmente cada um tem uma função. Eu vejo que assim, uma tecnologia por si só, ela não resolve o problema. É preciso que a história com relação a essa tecnologia me mostre como, através dela, eu posso solucionar algo. Então, por trás disso, a gente sempre vai dizer, eu venho desse meio, né? Eu trabalho como consultor de branding, né? Com gestão de marca, e a gente vai dizer, isso é um problema de branding, isso é um problema de marca, de narrativa, de construção de história. Porque, vejam, a gente usa muitas tecnologias que são ruins, que nos fazem mal, mas que a história nos convenceu. Então, essa habilidade de vincular uma tecnologia a uma narrativa que crie uma conexão emocional, realmente é o que faz com que as pessoas se envolvam e que se conectem com uma ideia. Porque tu ter a tecnologia disponível é um passo. Eu preciso fazer algo. Bom, o como é essa tecnologia, mas o que eu vou fazer, como eu vou usar a partir disso, é uma construção de uma história em cima e que essa história tem que ter valor. Ela tem que ser algo, porque eu vejo isso muito também dentro do mercado assim de sustentabilidade. Às vezes fica com, inclusive esteticamente fica assim, botei verde, estou sustentável, beleza. Não posso botar roxo, porque aí roxo é inovação. Entendeu? A gente fica se prendendo muito a símbolos e não torna realmente aquilo algo atraente. Então, tanto a experiência hoje ela tem que ter, né, e está todo mundo viciado cada vez mais nessa recompensa rápida, né? Então a concorrência é muito desleal nesse sentido, assim é difícil no meio onde tem uma linkando assim com o tema que tu está trazendo assim, né? Tem redes sociais controladas e com muito dinheiro em cima, é muito difícil tu conseguir uma conexão com aquelas pessoas, mas basicamente assim, ó, para qualquer empreendimento desse de relações, ele tem que ter dois pontos. Ele tem que ser assim, como tudo que funciona hoje tem que ser nós contra eles. É assim que, em essência, se a gente vai olhar o que é uma comunidade, tipo, olha, nós somos assim e não somos desse jeito. Através dessa linguagem e estruturando uma narrativa de que eu sou isso em contraste àquilo tudo que está acontecendo, que é o negativo, então aí tu vai atrair as pessoas que realmente são relevantes e não quer dizer que tem que atrair todo mundo. Uma tecnologia é para algum grupo de pessoas, é para algum segmento e esse segmento tem que crescer e se enraizar em coisas, em relações que sejam úteis para as pessoas. E aí, através disso, então, aí se transcende a questão puramente técnica de como é que isso vai funcionar para ser como aquilo vai se relacionar com a vida das pessoas de fato. Acredito que seja isso. Não sei se tem mais alguém que queira levantar uma questão ou se tu quer propor alguma coisa mais também, fica à vontade. Bom, se não temos mais questão, quero agradecer a todos que estão aqui, que com certeza assim deixei a mensagem do meu coração. Quer falar? Temos um tempinho ainda. Quer falar alguma coisa? Tá. Tu me fez um sinal. Então quero agradecer de fato assim que a gente possa ter
trocado muito mais do que conteúdo, ter trocado um momento de conexão, que vocês saiam daqui mais conscientes, eu também vou sair aqui um pouco mais consciente também. Boa tarde a vocês. Obrigado.